Olá, espero que vocês estejam bem. Seja bem-vindo aqui ao canal. Se você não é inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever. É assim, a gente vai crescer a nossa comunidade, também compartilha, ajuda outras pessoas. O tema de hoje é se você deve incentivar o teu filho a começar em um clube, mesmo que ele não tenha estrutura nenhuma, zero de estrutura. Mas antes de eu seguir e falar vários tópicos importantes, até anotei alguns ali, vou falando durante a sequência, eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu sei que não era por maldade que era me ensinado isso, os pais sempre ensinam os filhos do jeito que eles entendem que é o correto, até levando em circunstância a vida que ele tem, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas quando eu tinha uns 17 anos, eu nunca joguei uma Taça São Paulo de futebol júnior. Quando eu tinha uns 16 para 17 anos, eu tive uma oportunidade de disputar uma taça por um time da Bahia, um time do interior da Bahia. O pessoal era de São Paulo, montaram um time lá. E o cara, que era o dono do time, né, me fez um convite de poder ir. E na época eu fui conversar com meu pai e ele falou, eu não acho que vai ser uma boa, porque não tem estrutura, vai vir aqui, vai fazer feio, vai passar vergonha, vai se queimar. Enfim, as pessoas não vão ver, não vão dar... E aí, com essa visão, eu resolvi segurar, porque na época eu também tinha uma possibilidade de ir para Ponte Preta. Então não é bem só isso, né? Tinha uma questão do certo pelo duvidoso, né? Tinha uma possibilidade de eu ir para Ponte, disputar a Taça São Paulo pela Ponte, e esse clube estava praticamente certo. E na Ponte não deu certo, e aí quando eu fui tentar voltar lá para falar com o dono do clube, o cara falou, agora já não quero mais, enfim. Fiquei sem disputar a Taça São Paulo. E aí, é aquela de você... A gente sempre quer o melhor, né? Eu vou trocar o certo pelo duvidoso, então, o time maior, eu vou esperar um pouquinho mais. Só que às vezes, acaba não dando certo. O que era certo, você perde. E o que era só uma expectativa de dar certo, você acaba perdendo também. Nada de errado de querer ter o melhor. Mas, dentro do futebol, você tem que fechar o que vem primeiro. Obviamente, quando o jogador já é renomado, que todo mundo já quer ele, já busca por ele, ou um jogador que todo mundo quer da seleção, as coisas mudam. O outro clube até espera um pouquinho a mais, porque ele que quer, ele deseja você demais. Agora, quando não é um desejo muito forte por parte do clube, você deve acertar com o clube que tiver mais certo, você tem que agir rápido. E se esse clube não tiver estrutura, e pode ser um fator que você pode falar para o teu filho, não vai jogar porque esse clube não tem estrutura, e você vai ter menos chance de ser bem sucedido como um jogador de futebol, vai se queimar, e se você for banco, e se você não jogar, e aí são vários limitantes, né? Várias questões que só limitam o desenvolvimento e o crescimento. Então, não deve pensar dessa forma, deve fazer o quê? Você deve iniciar. E o que é importante? O importante é ter a chance, a oportunidade de ingressar no clube. A evolução, em qualquer profissão, ela vai vir com o passar dos anos. Com o passar dos anos, com a evolução. E às vezes é normal, né? Às vezes a pessoa pensa que pode se queimar. E se eu tomar de 10? Mas eu não vou me queimar se eu tomar de 10, se eu for para um clube. Não, você não vai se queimar. E eu te dou certeza disso que você não vai se queimar. Ainda mais porque você é jovem, as pessoas não vão nem lembrar de você. Se você estiver num clube e o clube tomou de 10 todos os jogos, se tiver pessoas lá vendo o jogo, você vai ser imperceptível porque não vai lembrar. As pessoas lembram quando chama atenção. Agora você vai ter um aprendizado aí, você vai ter uma evolução. E essa evolução, você ter ingressado nesse clube mesmo sem estrutura, essa evolução de disputar campeonatos federados, vai te preparar para as próximas oportunidades. E as pessoas não vão lembrar. E as pessoas depois vão te dar oportunidades. O que é o fundamental? É a qualidade. Se você tiver com a tua qualidade evoluindo, vamos imaginar que você começa num clube com 14, 13, 16, 17, 18, não importa. É um clube sem estrutura nenhuma. Quando chegar lá para os 19 anos, 20 anos... que você já está no profissional, ou se você já é um junior e vem jogar uma Copa São Paulo de futebol júnior, ali vai ter uma oportunidade. E ainda que você venha com um time que não passa nem da primeira fase, se você fizer um jogo bom, um jogo, basta um jogo que você vai diferente,
as coisas podem mudar para você. E ainda assim, se você não fizer, se você não fez nenhum jogo que se arrebentou, você jogou bem, mas não chamou atenção, você vai retornar com a experiência. E uma hora a oportunidade ela vai acontecer. Nós temos vários jogadores que começaram em time grande, vários, fizeram a base inteira no time grande. E aí quando chega no profissional, ele acaba não vingando. Ou às vezes ele não chega nem no profissional. O cara começa... Hoje um garoto que joga numa categoria de base de um time grande, ele tem... um garoto de 10 anos de um time grande, ele tem mais estrutura que um profissional de estados de menores expressões, segunda divisão, tem mais estrutura. Esse garoto, ele cresce cheio de estrutura. Se chegar com 16, 17 anos, ele não conseguiu se firmar ou foi mandado embora, ele pode ir jogar num clube de menor expressão. Quando eu jogava no Suzano, tinha 2 jogadores que o Gé, que era um meia, ele tinha já jogado no Corinthians, já tinha disputado Taça São Paulo pelo Corinthians, já era rodado. E ele foi jogar no mesmo time que eu estava, eu tinha 18 anos, jogou a Bezinha, que é a 4ª divisão de São Paulo. Um jogador com grande nome, que assim, um grande currículo, nome não, um grande currículo, e não foi aproveitado no time grande e estava lá. Então, às vezes, pode acontecer de um jogador que ele fez a base inteira num time grande, ele vai se encontrar com você num time pequeno lá com 20 anos, 21, 22 anos. E você que sempre teve num time pequeno e foi evoluindo, você pode amanhã estar num clube grande. Por quê? Porque você evoluiu. Então, e quando a gente pensa, pô, será que eu vou me queimar? Será que esse clube não tem estrutura para o meu filho? Você vai ter o sofrimento de não ter estrutura. E qual que é o sofrimento quando o clube não tem estrutura? Não tem bola com tanta qualidade, estrutura de campo, parte clínica, né? Você vai sofrer. Só que é um começo. E aí você vai evoluindo. E o fato de você pensar isso aí, se você pensar que ficar se lamentando de estar numa condição como essa, vai tirar a tua força. Pô, uma vez quando eu disputei a Bezinha pelo Suzano, pô, imagina que a gente ia jogar no interior e viajava no mesmo dia, 4 horas, 3 horas para jogar no mesmo dia. É bom? Não é bom. Eu tinha 18 anos. É bom? Não é bom. É desgastante? É. Mas se é o que tem, você tem que seguir, você não pode parar. Você deve dar continuidade. E quando você começa a se lamentar, começa a dar ouvido para as pessoas, pô, se você estiver jogando nesse clube, ó, acho que você não vai conseguir vingar, cara. Nem todos os jogadores, jogador top, né, seleção brasileira, Real Madrid, Barcelona, né, entre outros, infelizmente, não são todos os jogadores que vão chegar nesse patamar. Mas o cara que ele se torna já um jogador, garoto que ele consegue se tornar um jogador de futebol profissional, ele já realizou o sonho, já passou por muitas pessoas, muitos garotos que sonharam. E tem jogadores de Série B que ganham 100 mil reais, 50, 30, tem vários. A gente atende aqui na Gol Mais Gol, se atende vários jogadores que eu sei quanto que eles ganham. E a pessoa ganha 30 mil, aí a pessoa pode falar, mas o jogador ele tem uma carreira curta, mas se ele fizer uma gestão financeira bem feitinha, quando ele parar de jogar, se o jogador que joga numa Série B, se ele parar de jogar, se ele fizer uma gestão financeira, utilizando um conceito, onde ele separa uma parte, aprende a investir, investe, aloca o dinheiro para trabalhar para ele, quando ele chegar com 30 e poucos anos, parando de jogar, ele não precisa nem trabalhar se ele soube fazer bons investimentos. Se ele se aperfeiçoou também buscando conhecimento ou teve alguém que o ajudou. Por quê? Porque 30, 40 mil é muita grana. Sem contar o bicho, sem contar outras mordomias que vão ter. Então, a carreira é curta, mas o atleta recebendo esse dinheiro, se ele souber investir, ele vai colher bons frutos, muitos bons frutos. Então, você não pode o pai não pode limitar o filho a não incentivar. Obviamente que sempre quer o melhor, mas incentive a buscar algo, incentive ele a iniciar. Depois o desenvolvimento vai acontecendo naturalmente. Vou contar um caso aqui do Reinaldo, lateral esquerdo hoje da seleção. Do São Paulo, né? Fez muitos gols, capitão inclusive. O Reinaldo, a gente fazia os trabalhos na Gol Mais Gol, juntamente com o empresário dele, que é inclusive meu xará, Fábio. E ele jogava na Penapolense, então eu vi todo o desenvolvimento.
E uma vez conversando com o Fábio, eu já falava, ó, eu acho o Reinaldo um bom jogador, não acho que vai ser um jogador fora da curva, mas é um jogador que vai chegar em time grande, pela regularidade. E a gente fazia os trabalhos dele pela Penapolense, pelo Paulista de Jundiaí, aí do Paulista de Jundiaí ele foi para o Sport Recife, do Sport Recife São Paulo, aí emprestado Chapecoense, Ponte Preta, voltou para São Paulo e estourou. Você vê que ele teve que rodar para pegar bagagem, para pegar confiança. E o jogador de futebol é confiança. Não adianta você só ter qualidade. A confiança se aprende jogando. A evolução vem no decorrer da carreira. Então não deve ficar se preocupando, já se preocupar com o status, com a fama, com o sucesso. Não, deve se preocupar em estar jogando, deve se preocupar em ser titular e deve se preocupar em evoluir. Tem que crescer um degrau por vez, não adianta acelerar. E o Reinaldo hoje é o que é, capitão, bate pênalti. O Reinaldo quando chegou no São Paulo era criticado, certo? Era motivo do quê? Era motivo de risada para quem era São Paulino, conhecia São Paulinos que criticavam demais, hoje não. Então o futebol dá volta, o mundo do futebol ele gira. O que te critica hoje, amanhã te elogia. Como também o que te elogia hoje, amanhã te critica. Dentro de campo é a resposta. O jogador de futebol ele não resolve o problema falando, ele resolve o problema jogando, com os pés. E assim é quando o garoto está iniciando. Ele resolve jogando, evoluindo. E você, pai, você, mãe, deve incentivar ele a ele evoluir. Tirar da cabeça dele qualquer crença limitante que vai dificultar o desenvolvimento dele. Porque quando você fica olhando para onde eu tô, olha o ônibus que eles têm, olha a roupa que eu tenho, olha o fardamento. Porque quando você tá num time pequeno, você olha tudo isso aí, né? O cara chega o clube chega com o ônibus, vixe, já perdemos. Olha o busão dos caras, perdemos. E o fardamento? Então você tá num time pequeno, você olha fardamento, você olha meião, você olha tênis, você olha bola, você olha tudo. E quando você é muito garotinho, você olha até o porte físico. Fala, ixi, não, olha o tamanho dos caras, olha o tamanho do músculo, como que ele é. Os pais já começam, o tamanho da força daquele cara, a musculatura, acho que a gente não vai ganhar. Tudo bobagem. Tudo muda. Tudo muda. O importante é estar numa evolução constante. Então, quando você pensa desta forma, você não entende que quando você entra num time sem estrutura, vai ser mais difícil? Não, não vai ser mais difícil. Você vai ter mais dificuldade para chegar, mas você vai ter oportunidade. Uma hora ela vai chegar. Porque uma hora você vai jogar com outros times grandes, ainda mais quando você, por exemplo, está num time pequeno, o teu garoto, e ele joga um campeonato estadual contra um time grande. Ali ele pode ir para um time grande. E é melhor até, quando um jogador ele joga num time de interior, ele costuma ter mais oportunidade. É normal ter mais oportunidade. Porque o time grande já tem muito mais concorrido, muita politicagem. Tudo isso existe. Por quê? Porque todo mundo quer estar ali. Aonde todo mundo quer estar, as pessoas vão forçando. Só que quando um jogador de time pequeno, ele sai de um time pequeno, um time sem estrutura, e ele vai para um time grande, ele está extremamente motivado. Agora, um garoto que jogou num time grande o tempo todo, ele vai para um time pequeno, se ele não tiver um bom psicológico, ele perde a estrutura. Porque é um choque de realidade muito grande, ele nunca viveu aquilo. Nunca viveu aquilo. Tem inúmeros jogadores que saíram de time pequeno e foram para time grande, e jogadores vice-versa. Quando você fala em jogadores de time pequeno que foram para cresceram, por exemplo, o Paulinho, né? O Paulinho que jogou no Barcelona, Seleção Brasileira, Corinthians. O Paulinho ele saiu do Bragantino, inclusive chegamos a fazer o trabalho, né, para ele pela Gol Mais Gol, quando ele jogava lá, a gente falava com o Paulinho. E ele se destacou no Bragantino e foi para o Corinthians. E aí as coisas começaram a evoluir. E eu uma vez conversando com o treinador do Paulinho, do Audax, que ele jogava no Pão de Açúcar, não lembro o nome do treinador, acho que é Edinho, esqueci o nome do treinador, tá? Esqueci o nome, depois eu coloco aqui na legenda. Ele me falou que o Paulinho era lateral direito. O Paulinho não era segundo volante, o Paulinho era lateral direito, nem segundo volante ele era. E aí depois pediu para mudar de posição e as coisas começaram a andar e ele foi para o Bragantino, arrebentou no Bragantino e estourou. Assim como ele, teve inúmeros jogadores, o próprio Felipe, zagueiro do Corinthians, que foi vendido, está na Seleção Brasileira, que saiu do Bragantino também.
também cliente da Gol Mais Gol, o Hernani Brocador, na Gol Mais Gol, a gente sempre fazia vídeos dele, né? E pô, chegou a jogar no Toledo do Paraná, rodou. Quando começou a mudar o cenário para ele foi pro Paulista de Jundiaí, fez uma boa Copa São Paulo, uma boa Copa Paulista, se destacou na Copa Paulista, foi um dos artilheiros da Copa Paulista. Ele foi pro Paraná Clube, do Paraná Clube ele foi do Paraná Clube ele foi pro Sport e depois foi pro Flamengo. Não tenho certeza aqui agora. Fugiu na memória justamente agora. Mas enfim. Aí ele chegou no Flamengo e foi o cara, né? Arrebentou lá no Flamengo, se destacou e foi o cara. Mas ele também ficou rodando os times pequenos, buscando, evoluindo, pegando roendo o osso, né? E aí depois ele teve a oportunidade e foi embora. Então, essa fase de do atleta passar, e existem muitos mais. A quantidade de clubes que tem estrutura ela é muito pouquinha. No Brasil, muito pouco. Então, e às vezes eu vejo alguns pais que ficam só buscando um time que tem estrutura. Sim, lógico, se você tem estrutura é ótimo. Agora, o que não pode é você perder um ano, perder um semestre. Não. Primeiro você tem que entrar no mais fácil, mais rápido, que garantir. Depois que você garantir que o teu filho entrou no clube, que o teu filho está jogando, aí você vai divulgando ele. Você vai fazendo um trabalho de marketing, faz um vídeo, vai divulgando um porquê. Esse trabalho de divulgação de marketing é o que o empresário faz, é o que o dirigente faz, é assim que eles fazem. Não é o trabalho na unha mesmo, conversa com fulano, conversa com o beltrano. A diferença é que o empresário, ele está há muitos anos, ele tem relacionamento, as pessoas conhecem o trabalho dele, confiam nele, então fica mais rápido. Tanto o empresário, alguém que já está no meio do futebol. Mas se o teu filho estiver jogando, se destacando também, as pessoas vão te dar oportunidade e vai ficar muito mais fácil conseguir. Né? Agora, só fala assim, mas eu vou conseguir pegar um bom ritmo, eu vou conseguir evoluir tecnicamente se eu for jogar num time de menor expressão, sem estrutura? Vai sim. Porque a bola é uma só. Aí você fala assim, pô, mas eu não vou ter a boa alimentação, nananana. Tudo bem, você não vai ter nada disso. Vai depender da idade que o teu filho tem. Teu filho não vai ter nada disso. Agora, se o teu filho não vai ter nada disso, se você tiver condições, você dá o mínimo para ele e ele vai se dedicar dedicar um pouco a mais. A diferença de estrutura faz no profissional. No profissional, na base, faz uma diferença. Agora, no profissional é desumano. No profissional, aí sim. Aí faz, por quê? Porque evolui muito. Agora na base, seu filho está começando, está iniciando, né? Até os 20 anos a base, faz diferença, mas não é absurda não. Do time grande, o atleta do time, por exemplo, cara, a mesma chave, tá no sub-20. Um time grande com outro time pequeno. Dependendo de um clube ou outro, faz uma diferença um pouco maior. Mas hoje em dia, não faz aquela diferença colossal como antigamente não faz. Porque os clubes, eles evoluíram. Os jogadores, antigamente, o jogador jogava num time grande de base, ele era tido como, nossa, hoje não. Hoje, depois que a gente começou a ter clubes pequenos sendo campeão do profissional, como o Santo André foi campeão da Copa do Brasil, entre vários jogadores, o próprio Ituano, campeão paulista, mudou, a mentalidade do jogador mudou, ele já não tem todo esse... Ele já não vê o jogador como aquele monstro, o jogador de time grande como monstro, como via antes. Então, já criou uma cultura, e essa cultura, quando o teu filho estiver jogando, ele vai também já herdar isso, e vai começar a jogar, e vai começar a desenrolar. O que acontece aí no time pequeno, sem estrutura, que teu filho não tem zero de ajuda de custo, né? Ajuda de custo é zero, e isso é um problema, é um problemaço, porque você vai ter despesas para custear, em alguns casos, quando está na categoria de base, para custear passagem, para custear todas essas questões, né? Um lanche, e aí se torna algo que pode dificultar. Então a questão financeira é um problema, porque os clubes, infelizmente, eles não vão ter estrutura, eles não têm estrutura, e aí eu acho que isso é mais problema do que propriamente o treinamento, as condições de trabalho, né? Isso aí. Alguns pais falam, será que vai manchar a carreira do meu filho porque ele começou num time assim? Não vai manchar, esquece isso, muito pelo contrário.
aquela história, né, da pessoa que sofreu, que venceu. As pessoas até gostam de ouvir esse tipo de comentário, esse tipo de história. Não, isso não vai atrapalhar em nada teu filho, isso é bobagem. Você deve tirar isso da tua cabeça, não vai atrapalhar. O que vai atrapalhar é o teu filho ficar um período sem jogar. O cara fala, quanto tempo teu filho está sem jogar? Ah, faz 1 ano que ele não disputa um campeonato federado. Faz 1 ano que ele não disputa um campeonato importante. Aí, meu filho nunca jogou. Quanto antes ele disputar um campeonato federado, melhor vai ser. Porque os clubes, lógico, o atleta que ele disputa o campeonato federado é igual uma pessoa quando vai pegar buscar um emprego. Se a pessoa tem um bom currículo, ela vai ter a oportunidade de fazer entrevista. Se a pessoa não tem um bom currículo, vai dificultar ela fazer aquela entrevista. E vai depender também do cargo, da profissão, do serviço que a pessoa vai executar. Mas se aquela pessoa, por algum motivo, ela conseguiu uma entrevista, e no dia da entrevista ela convenceu o entrevistador, ela mostrar a aptidão dela, e o cara fala, faz um teste aí de tal tipo de tarefa, a pessoa fala, eu sei fazer, e ela fazer, aquele currículo que a outra pessoa tinha, caiu por terra. Vai pesar o que a pessoa sabe fazer, ainda mais se a pessoa pegou na prática. E a pessoa vai ser testada por 90 dias, que é o contrato de experiência. Então, o federado é isso, te facilita a pessoa querer te dar oportunidade. Mas se por algum motivo você conseguiu criar uma oportunidade, teu filho conseguiu ir lá treinar, enfim, se ele tiver a qualidade, ele vai ser aprovado. A diferença é muito mais difícil, quanto mais próximo do sub-20 teu filho tiver, ele está numa condição muito maior que os atletas que estão em clube. É muito mais difícil. Por quê? Por causa da condição, por causa da experiência, por causa do ritmo. Agora, se o teu filho tiver dons naturais, né? O que é dom natural? Ele já tem uma velocidade muito boa, muito rápido, ele já tem uma boa genética de resistência, porque é o que mais pesa, é genética de resistência e o porte físico, né? Velocidade, isso é o que mais. Agora, se ele já tiver isso, e ele tiver uma oportunidade, se ele estiver treinando, se estiver num ritmo, as coisas tendem a ele ser aprovado e dar certo. Por isso que tem jogadores que ele nunca teve oportunidade e ele vai fazer um teste com 20 anos, é aprovado e vai embora. Mas ele já vem arrebentando lá, jogando no amador, né? Normalmente já joga no amador, já destaque no amador. E aí quando tem oportunidade ele agarra. A gente pega uma experiência também de um cliente aqui da Gol Mais Gol, o Gustavo. O Gustavo, qual que é a história do Gustavo? Pra vocês verem a história de perseverança, né? O Gustavo, ele jogava em registro, jogava no amador, em registro, ele não era nem centroavante. O pessoal que formou ele, que são clientes da empresa, da Gol Mais Gol, ele não era nem centroavante, mas ele sempre fez muitos gols. E ele foi lá jogar um campeonato, estava bem lá, o pessoal trouxe ele para o Taboão da Serra, numa parceria que fizeram. Teve um pessoal, o João, inclusive, eles pegaram. Hoje existe muito, né, das pessoas alugar camiseta de clube para disputar Campeonato Paulista. E aí o pessoal de era um projeto, pegou o Tabuão para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí montaram o time. Aí ele foi fazer teste, ficou em observação e tinha um campeonato lá no Nacional chamado Copa Know-How. Inclusive, alguma Gol até patrocinava esse campeonato. E chegando lá, ele começou a fazer um monte de gol. Enfim, ele foi artilheiro desse campeonato. Que era um campeonato, né, semi-amador, preparatório. Mas os caras mesmo do time não jogavam nesse campeonato. Só que ele nunca tinha jogado nenhum campeonato federado, não tinha jogado nada. Experiência nada, zero. Ele estava com 18 anos já. Aí o atacante titular do time se machucou. Ele foi fazer um amistoso contra o Santos, ele arrebentou. Meteu caixa, comeu a bola. Moral da história, os caras iam mandar ele embora, não mandaram, integrou ele, oficializou ele foi jogar a Taça São Paulo aquele ano pelo Tabuão e foi artilheiro da Taça São Paulo, arrebentou. O primeiro campeonato importante do cara, o cara arrebentou, disputou a Taça São Paulo de Futebol Júnior, foi vendido pro Criciúma. Do Criciúma ele começou, né, viajar, foi jogar em Portugal,
Aí enfim, aí até chegar no Corinthians, Bahia, e a Gol Mais Gol fez todo esse trabalho dele. Então, você vê, ele começou de um time de estrutura, que estrutura que tem um Tabuão. Apesar do Anderson, que é o presidente, tem até amizade com o Anderson, faz um baita de um trabalho, mas é um time pequeno, mas deu uma oportunidade. Então entenda que o importante é você ter a porta, o teu filho ter a porta de entrada. Ele entrou, e aí é o talento. Então, às vezes o pai fala, pô, mas é um time pequeno às vezes, tem que pagar, é muito esquema. Olha, eu vou te assegurar o que eu vou te falar aqui agora. Se o teu filho tiver muita qualidade, tiver muito preparado, a chance é 95%. Eu vou deixar 5%, uma baita de... Mas se ele tiver com uma qualidade que não tem jeito, porque... Quando o jogador tem muita qualidade, ele carrega praticamente um time, ajuda, faz total diferença. Você vê a história do Gustavo, chegou no Corinthians, um cara que nunca tinha jogado. Então, começou, ele não olhou, ele olhou a oportunidade, e aí ele deu a vida, ele entregou a vida, ele deu o máximo dele, sem entrar num clube de oportunidade. Sem contar que a história do Gustavo, o pai estava preso, um monte de irmãos, 6, 7 irmãos, a mãe é uma empregada doméstica, e ele, com toda essa adversidade, alguém o ajudou, pegou ele lá, jogando naquele campinho, lá em Registro, com um contato, arrumou um teste para ele no Tabuão, ele veio, e aí é toda essa história que eu acabei de contar. Por quê? Porque viu como uma oportunidade. Faz diferença você pensar dessa forma? Faz. Porque se teu filho e vocês pensarem que é uma grande oportunidade, o teu filho vai lá e vai dar vida, você vai incentivar ele, vai passar energia para ele e ele vai embora. Agora, se você ficar falando para ele, é isso, não sei, chegar lá você ficar vendo os defeitos, que vão ter vários defeitos, o banheiro não é bem limpo, enfim, é inúmeros. Você não deve. Às vezes o time pequeno, o time sem estrutura é praticamente um amador. Sabe aquele amador que teu filho joga na várzea? Às vezes é até melhor que um time que não tem estrutura. Só que ele tem uma licença que disputa um campeonato federado. É o que você precisa, é o que o teu filho precisa. E aí as coisas vão levar. Alguns pais falam assim, mas eu devo considerar essa questão de contrato, eu devo me amarrar bem? Esquece, dependendo, ainda mais dependendo da idade do teu filho. Porque... Primeiro que esses clubes normalmente nem fazem contrato, né? Assim, demora até para fazer um contrato, até porque tem custos trabalhistas. Independente da idade que o teu filho estiver, se ele estiver com 12, com 11, não se preocupe, não existe esse negócio de contrato. Ah, mas tá com 17, tá com 18. Esquece, vai lá e joga. Porque quando o garoto, quando ele está começando, quando você está começando, você valor zero de mercado. Nem pense nisso. Pense em jogar. Você deve se preocupar com o contrato, questões contratuais. Mais pra frente, quando as coisas estiverem andando, aí o teu filho começa, entendeu? Se preocupar, você começa a aprender, mas lá na frente, se preocupa em começar. Sabe quando a pessoa começa um negócio? Qual é a primeira preocupação que ela tem que ter? De ter os primeiros clientes. Aí a pessoa, mas no negócio o cara já faz um plano de negócio, sim, faz um plano de negócio, etc. Mas tem que começar, tem que validar, tem que dar o início, dar o start. E aí conforme você vai dando start, vai tendo evolução, você vai tendo a resposta. E a resposta do teu filho é em campo, até para você perceber se ele leva jeito, dependendo da idade do teu filho. Por exemplo, hoje tem muitas escolinhas de sub-12, que eles fazem, muitos clubes estão fazendo. Eles estão arrendando por categoria. Então, do sub-11, né, que é o primeiro campeonato federado aí de campo. Estou focando no campo, tá? Do sub-11 até o sub-13 é um projeto, é alguém que pega. A categoria sub-15, quem pega é uma outra empresa. O sub-17 é outra e fatia. Tem clube que fatia para vários. Por que eles fazem isso? Porque às vezes fazendo isso a estrutura fica até melhor. Porque às vezes o clube está sem estrutura financeira, não está focada nisso. Aí tem pai que fala assim, mas aí meu filho não vai subir o profissional daquele clube. Não pense nisso. Sabe por que não pensa nisso? Porque no futebol você não sabe do futuro. Você consegue fazer um planejamento, mas não existe exatidão em planejamento. Você faz um planejamento mediante um cenário bom,
coloca várias variáveis, mas tudo pode mudar. Para evoluir muito, como também as coisas vão mudar como você e o teu filho esperam, como uma lesão, teu filho pode se envolver com uma namorada, ou pode perder o gosto, enfim. Então, N situações que pode fazer o teu garoto, o teu filho querer não prosseguir no objetivo dele de querer ingressar, de querer ser jogador de futebol. Mas se vocês estão nesse sonho de querer entrar num clube, querer ser jogador, enfim, dar sequência na carreira, deve focar na primeira oportunidade e o quanto antes, e na que tiver certo, que tiver já mais garantido, sem ficar considerando, pensando muitas coisas. E aí é questão de pesquisar quais projetos que tem parceria, ou mesmo lá nos clubes. Ah, mas meu filho, se ele for para esse clube, ele não for nem titular. Ele vai aprender do mesmo jeito, não tem como todo mundo ser titular. Eu posso te assegurar. Ninguém tem certeza de quem vai ser o jogador top, fora da curva. Ninguém. Nem o jogador que é bambambam na base, não tem como. Tudo muda. Na base, tudo muda. Tem um jogador que é do Fluminense, que era do Fluminense, e agora foi pro Grêmio, pegou até a seleção brasileira. Deu um branco aqui o nome dele, depois eu vou pôr aqui no vídeo o nome dele. O empresário dele, cliente aqui do Gol Mais Gol, parceiraço. E hoje já não faz mais, né? Mas lá no passado ele fazia. E uma vez ele conversando comigo, ele falou: Fabio, eu tô com esse garoto há muitos anos e ele deu com 16, ele nem era promessa. Com 17 anos ele mudou, o nível do jogador mudou, evoluiu e ele chegou até a seleção brasileira. Eu vou lembrar, depois vai colocar no vídeo o nome do jogador aqui. Lateral esquerdo, foi pro Fluminense, qual é o nome dele? Meio loirinho, esqueci o nome dele aqui agora. E ele não era tido como promessa, você tá entendendo? Não era tido como promessa. E aí, o que ele fez? Estourou, né? Foi esse grande jogador. Então, tá a seleção brasileira. Então, tudo muda, no futebol muda. Por isso que a mentalidade vai fazer total diferença. Agora, o craque, ele já nasce, né, cara? O craque. Eu não vou falar que já nasce o craque, mas o craque já vê de novo que ele vai ser diferente. O cara vai ser fora da... Quando eu falo craque, jogador do Barcelona, Real Madrid, esse aí com 12 anos, 11 anos, você já vai falar que ele é fora da curva. Fora da curva. Por exemplo, né? A gente fala do Casimiro. O Casimiro no São Paulo não é titular. Não, o Casimiro, ele já se destacou, ele já foi para um profissional, ele se tornou profissional no São Paulo já novinho, cara. O Casimiro começou lá no Moreira, né? No centro de treinamento no interior de São Paulo. E ele se destacou no São Paulo, novo. E aí foi para o Real Madrid B, você vê, né? O Casemiro, quando ele era do principal do São Paulo, e ele se sujeitou para um time B. Tem cara que não vai, não, vou para um time B, e se não der certo, não tem si, cara. Futebol, se o teu filho mostrar qualidade, tudo muda. Literalmente tudo muda muito. O Casemiro é um caso desse. Quem é o Casemiro hoje? É o cara, mano. Ele é o cara. Ele fez total diferença na seleção brasileira. Se ele tivesse naquele jogo que o Fernandinho tava na Copa do Mundo, com certeza as coisas seriam diferentes. Então, é dessa forma que você deve pensar, que o teu filho deve pensar. Não deve ficar pensando, não, até ele se tornar um profissional, até as coisas acontecerem na vida dele, muita coisa vai mudar. Então, essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero muito que vocês curtam. Vou pedir para você se inscreva aqui no canal. Também tem outras redes sociais, tem lá no Instagram, no Facebook, aí você consegue assistir aonde for melhor para você. Então, vou pedir para você compartilhe. Assim, muitas pessoas vão receber essa mensagem. Para alguns pode ser simples, mas não é simples. Ainda mais se torna muito difícil quando você... Às vezes o filho até deixa de se tornar um jogador, de ingressar num clube por pensar dessa forma. Porque ele tentou jogar em 2, 3 clubes grandes, não deu certo, ele parou. E não é assim, tá bom? Até o próximo conteúdo. Valeu!